Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula, a nossa penúltima aula da nossa Unit 3. Estamos chegando na reta final e a gente vai ter hoje uma aula especial, assim como a aula 44. Nós vamos focar em Reading Strategies hoje, estratégias de leitura. Vamos apresentar 3 estratégias para que você possa poder fazer, aplicar aí no momento que você vai fazer o Enem. Pode ser ano que vem, no outro ano. É interessante que você faça essa prova até como uma forma de treinar antes mesmo da sua prova, realmente para que você consiga entrar aí na universidade se for o seu objetivo. Eu espero que sim. E aí, let's begin? 45.1. 45.1 e o título é esse aí, Let's Read the World. Vamos ler o mundo e a gente vai fazer essa leitura aplicando técnicas de leitura, que basicamente essas técnicas que eu vou apresentar hoje, você de alguma forma ou outra naturalmente já faz. E aí agora você vai entender um pouquinho mais sobre elas. Então são elas a prediction. Isso é estranho, né? Prediction, o que é isso? Prediction, agora sim. Prediction. A técnica skimming e a técnica scanning, certo? E aí o seguinte, opa, deu uma loucura aqui na aula, deu uma doideira aqui. Agora sim, toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai empregar nas interações sociais adequadas à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando o uso das línguas por esse interlocutor e combatendo situações de preconceito linguístico. Além de fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos e usuários em funções dessa língua no mundo contemporâneo. Agora sim. Tem uma pergunta para você que é a seguinte: você utiliza alguma estratégia de leitura para textos em língua portuguesa? E aí, presta atenção, o que acontece é o seguinte, tem aqui uma atividade que já está respondida. Não deveria estar respondida, mas está aí. Então, olha só, do que se trata o texto abaixo? É uma música, uma notícia, uma propaganda, um aviso? Está marcado aqui um aviso, a gente sabe também porque está aqui bem grandão avisando que é um aviso, certo? Presta atenção, para responder, você certamente observou os aspectos visuais, estilo, observou a formatação, procurou por datas, horários, etc. e passou o olho rapidamente. E assim aplicou técnicas de leitura. Então, naturalmente você já faz isso, certo? Olha só, vamos falar sobre a prediction. A prediction, que ela é a questão da inferência, de você levantar o significado do texto antes mesmo de você fazer a leitura deste texto. Então, assim, você pegou um texto lá para você interpretar. O que você deve fazer primeiro? Levantar hipóteses, prever o assunto de um texto, observando as palavras-chave, títulos, subtítulos e os elementos tipográficos, pistas tipográficas que nós vamos falar já já. E também o seu conhecimento prévio. É necessário, muitas das vezes, você ter um conhecimento prévio, que é uma coisa muito importante. E você só tem isso, basicamente, se você tiver muita leitura, se você tiver leitura, se você tiver informações, conhecimento de modo geral, certo? Então, quando você levanta essa hipótese, você tem mais ou menos a ideia do que o texto pode se tratar. Então, assim, até mesmo quando se trata de imagem, quando você tem ali a relação do texto e da imagem, você faz uma inferência olhando para a imagem, às vezes sem ler nenhuma palavrinha do texto. Só pela imagem você já imagina do que pode se tratar, certo? E aí, nessa questão da prediction, que também é conhecida como assumption, que é fazer o quê? Uma previsão, certo? Uma inferência, você vai
você vai usar muitas essas questões que eu acabei de falar aqui. E presta atenção, olha só. A prediction depende diretamente, como eu falei para vocês, do background knowledge, que é a sua cultura e visão de mundo, certo? Todo conhecimento que você já tem. Se você vai ler um texto sobre tatuagem e você já tem conhecimento sobre tatuagem, sabe como informações importantes em relação a este tema, então vai ficar muito mais fácil interpretar um texto de algo que você conhece do que de algo que você não conhece. Certo? Então temos aí, olha só. Tá faltando aqui o meu título. Agora sim. Elementos tipográficos. Os elementos tipográficos é a relação de texto e imagem, o layout do texto, quando você já bate de cara lá no texto. Na aula passada, por exemplo, eu falei para você identificar um gênero textual, você presta muita atenção no layout dele, que ele já vai te entregar muita coisa, você consegue ver se trata de um artigo, de uma história ilustrada, de outros gêneros textuais que também foi passado para vocês. Os elementos gráficos, certo? E a tipografia, ela é do grego os tipos, que significa forma, e grafim, que significa escrita. E é a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto. Então é muito importante a tipografia para a composição e impressão de um texto. E olha só, os elementos tipográficos são esses aqui. São elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. Então, assim, são datas, números, tabelas gráficas, figuras, etc. Certo? Então, olha só, é muito importante que você preste atenção nessas pistas tipográficas. Por exemplo, os recursos de escrita também são pistas tipográficas. Então, quando você olha lá 3 pontos no texto, esses 3 pontos indicam a continuação de uma ideia que não está ali exposta. Quando está em negrito, por exemplo, dá destaque a algum texto, termo ou palavra. Quando está em itálico, também destaca um termo menos importante que o negrito. As aspas também, eles salientam a importância de alguma palavra e os parênteses introduzem uma ideia. Então, essas marquinhas tipográficas, essas pistas, elas com certeza têm algo muito importante para dizer. Datas, números, as tabelas, figuras e essas questões de pontuação que eu comentei com vocês agora, certo? Olha só. Qual é o tema desta imagem? A gente está vendo aí um infográfico do qual vocês já conheceram na aula passada. E o tema desta imagem está falando sobre o quê? Você consegue encontrar aí uma palavra que se parece muito com uma em inglês, que é a palavra election, certo? A palavra election, ela vai significar o quê? Você consegue inferir a ideia por esta palavra aí? Eleição, certo? Aí você tem também outras situações que te fazem imaginar que é uma eleição, porque você tem aqui a palavra candidates, que é a palavra candidatos. Você tem a palavra voter, que também é uma palavra muito parecida com português, certo? Que é o eleitor, a pessoa que vota. Final, esse final ER, aqui no caso o R, porque a palavra já tem um E, é a pessoa que faz algo. Então, vote é voltar, voter é a pessoa que vota, o eleitor. Temos aqui a palavra number of voters, ou seja, número de eleitores, e dentre outras palavras. Então, aqui o tema da imagem é eleição, certo? Vamos seguir. Olha só. Hoje meu slide está todo maluco, todo doido. Não era para estar assim, mas vamos lá. Skimming, leitura rápida. É o primeiro, aliás, é o segundo
É a segunda técnica de leitura que vamos comentar hoje. Primeiro foi a prediction, que é aquela questão de fazer a inferência, de você tentar imaginar do que se trata o texto antes mesmo de fazer a leitura, olhando aí as pistas tipográficas, os títulos, os subtítulos, talvez gráficos, se tiver, imagens também. Já o skimming é aquela questão da leitura rápida. A gente aplica o skimming muitas vezes na nossa vida, só que a gente só não fala, ó, tô aplicando o skimming aqui. Então, o que é essa técnica de leitura skimming? Presta bastante atenção. O skimming, ele vem do inglês, obviamente. E a palavra skim é deslizar a superfície, certo? Passar os olhos por. Então, a técnica de skimming ele nos leva a ler um texto superficialmente. Então, você vai ler de forma superficial, você não vai ler tudo. Isso é para você ter uma ideia geral a respeito do que o texto fala. Muito importante, por exemplo, em questões que te pedem, por exemplo, a ideia geral do texto, sem pedir nada específico. Quando ele pede alguma coisa específica, você vai tentar aplicar uma outra técnica que nós vamos ver daqui a pouco. Então, é ter uma ideia geral a respeito do que o texto fala, sem a necessidade de saber todos os detalhes, correto? Então, você vai ler o título e os subtítulos do texto, obviamente. O título e o subtítulo, além de fazer na técnica de prediction, também você faz na skimming, na técnica de skimming. Só aí você já vai encontrar bastante informação a respeito dele no título e subtítulo, obviamente, quando o texto apresenta um título e o subtítulo. Nem sempre vai existir, né? Como numa história ilustrada, você não vai ter um título e um subtítulo. Olha só, lê por cima o primeiro parágrafo do texto, de repente até o segundo, se você sentir que você precisa. Isso porque geralmente é aí que você vai encontrar a ideia principal do texto. Então, ler a primeira e a última sentença de cada parágrafo, isso porque a primeira frase geralmente traz a ideia principal daquele parágrafo e a última frase dá pistas sobre o conteúdo do parágrafo seguinte. Certo? Porque assim, gente, às vezes não é necessário ler o texto em detalhes. Então, você vai fazer essa situação só mesmo para você tentar entender um pouco mais do texto, ainda mais se ele te pede a questão mesmo da ideia geral do texto. A ideia geral do texto, você não precisa ler um texto inteiro, tudo para saber a ideia geral. Só que, obviamente, na hora da prova, a gente faz questão de fazer isso, ainda mais quando você não tem um conhecimento muito grande em palavras em inglês, você faz questão de ter a certeza mesmo fazendo isso. Mas lembre que a prova do Enem, ela é uma prova que tem um tempo aí de duração e são várias questões. Então, quanto menos tempo você passar numa questão, melhor ainda. Então, ó, na questão da leitura rápida do skimming, como eu falei, é importante que você passar o olho pelos parágrafos em busca de... Então, quando você vai lá ler o primeiro e o último parágrafo nessa técnica do skimming, tente procurar por nomes, lugares, datas, números e palavras destacadas em negrito, aquela questão das pistas tipográficas, ou itálico, por exemplo. Sublinhe esses termos, pois eles são palavras-chave do texto. As palavras-chave são aquelas que se repetem bastante no texto. E nem sempre você vai ver ela da mesma forma que você viu na primeira vez, lá no primeiro parágrafo. Muitas vezes eles vão usar o quê? Eles vão usar sinônimos dessas palavras. E aí, com certeza, vão aparecer em alguma pergunta da prova também, se for o que eles estão pedindo, certo? Então, assim, quando uma palavra aparece na pergunta da prova, você tenta procurar aquele verbo ou aquele substantivo lá no texto. Às vezes não vai aparecer daquela forma que está lá em português, vai aparecer um sinônimo dela, mas escrito em inglês lá no texto. Muito bem?
Então, assim, lembrando que ao fazer o skimming em um texto, você deve observar as seguintes pistas tipográficas. Vou repetir essa questão das pistas. O título, subtítulos, importante, tanto para prediction, tanto para o skimming. Primeiro e último parágrafos, para você tentar ter uma ideia da ideia geral do texto. Primeira e última sentenças de cada parágrafo. Sujeito e tempo verbal. Muito importante você entender o tempo verbal que está sendo falado naquele texto. Obviamente, vai ter mais de um tempo verbal. Tipo de texto para quem foi escrito. Gênero textual. Palavras destacadas. Os cognatos e os falsos cognatos também. As ilustrações, fontes e referências bibliográficas. Correto? E aí, olha só. Ainda seguido na questão do skimming, para finalizar, acredito que é a última parte do skimming, finalmente, após ter seguido todos esses passos, leia o último parágrafo do texto. Interessante que você leia o último parágrafo do texto. Tudo isso não deve levar mais do que 2 ou 3 minutos. Depois disso, você vai partir aí para a leitura das questões sobre o texto, certo? Então, assim, o skimming é uma leitura rápida, você não vai ficar muito tempo aplicando essa técnica. Por quê? A técnica que você vai levar um pouco mais de tempo é a técnica que vamos ver daqui a pouco, tá? Mas eu tenho aí uma pergunta para você. Presta atenção nesta imagem do que se trata um anúncio ao lado. Você percebe que tem uma imagem de uma pessoa bastante conhecida. Isso, seu conhecimento de mundo, isso se deve ao seu conhecimento de mundo. Ao ver essa imagem, você já consegue imaginar de quem se trata, aliás, saber de quem se trata. E isso para quem tem esse conhecimento. Eu acredito que todo mundo aí conhece essa pessoa, certo? E o anúncio se trata do quê? Nos dias de hoje, né? Hoje, você está vendo essa aula, você sabe o que aconteceu com essa pessoa recentemente, certo? Então, assim, você já consegue imaginar qual é o tipo de anúncio. Ela está em preto e branco, então você, ao olhar, passar o olho aqui nas palavras, você vai encontrar algumas palavras que vão te remeter a realmente o assunto dessa imagem. Então, se você conhece a palavra diet, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai saber do que significa, que é a morte. A palavra died é o passado de die, então morreu, aqui no caso, porque o sujeito é the queen, a rainha. Então, do que se trata no seu lado, eu não preciso nem ler tudo que está escrito aqui, então eu já consigo imaginar que é o que? A morte, é o anúncio da morte da rainha. Então, de qualquer forma, lendo o meu texto, lendo as palavrinhas que aparecem aqui, o que eu posso ver? The following announcement has been issued by Royal Communications. Então, a gente reconhece a palavra announcement, que parece muito communications também. O seguinte anúncio foi emitido pela comunicação real. The Queen died peacefully at Belmore this afternoon. Então, assim, a rainha morreu em paz em Belmore, é onde ela morava, esta tarde. E aqui tem mais umas informações. The King and the Queen Consort. Ou seja, Queen, você consegue imaginar o que significa, que é rei? Então, o rei e a rainha consort permanecerão at Belmore this evening and will return to London tomorrow. Então, vão permanecer em Belmore esta noite e retornarão para Londres amanhã. Então, essas informações não são relevantes para a pergunta. Então, do que se trata o anúncio à morte da rainha Elizabeth, certo? E eu li tudo para vocês, mas eu tenho certeza que vocês não precisariam fazer essa leitura. Então, aplicando a técnica de skim, eu olharia a imagem, certo?
A imagem já me diz de quem se trata, então eu tenho conhecimento de mundo. Essa pessoa, ela faleceu recentemente. Eu tenho a palavra announcement, que é anúncio, communications, comunicação. E eu tenho o verbo, que para quem tem aí um certo vocabulário em inglês, vai reconhecer o verbo died, que é o verbo morrer no passado. O passado, inclusive, é um passado regular, por isso que tem ED no final, certo? Temos agora a técnica de scanning, que é a leitura específica. Essa aí já é quando você quer encontrar algo mais específico no texto. Quando, por exemplo, a leitura do seu enunciado, da questão que você vai fazer, te pede algo mais específico, certo? Então, olha só, vamos ver um pouquinho sobre esta técnica. Então, olha lá. O scanning significa ler rapidamente, tá? O scanning é quando fazemos uma varredura no texto, quando a gente tem o objetivo de encontrar palavras-chave específicas, frases específicas ou ideias, certo? Então, assim, procurar informações específicas em um texto, como dar um Ctrl F no texto, é quando você vai lá para pesquisar alguma palavrinha, certo? Que nem quando a gente procura no dicionário, por exemplo, a gente aplica a técnica de scanning. Após a leitura da questão em português, que todas as questões estão em português, só o texto vai estar em inglês no Enem, você vai sublinhar a palavra-chave dessa questão. A palavra que você acha que se repete, que você vai tentar achar lá no texto, que ela vai se repetir mais de uma vez e vai ter os sinônimos dela também, às vezes para não ficar cansativo no texto. Então, palavras-chave são quaisquer palavras que podem te ajudar a achar a resposta. Por exemplo, então temos aqui a pergunta: What color was Joe's car? É uma pergunta. Eu quero saber a cor do carro do Joe. E aí, a palavra color, ela vai ser o quê? A palavra-chave. Porque é a cor do carro do Joe que eu preciso encontrar no texto. Então, eu já vou correndo o meu olho pelo texto, escaneando, tentando procurar a palavra cor nesse texto. Ou então um sinônimo dela, porque é aí que eu vou achar a resposta que eu quero. Inclusive, também a palavra car pode também me ajudar muito nesta questão, certo? Mas, geralmente, você vai ter a cor realmente perto, o nome da cor perto da palavra color, se ela aparecer no texto. No caso aqui desse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, o scanning, ele é essa varredura. E como é que a gente faz para utilizar o scanning? Ele é recomendado para quando precisamos, como eu falei para vocês, encontrar uma informação particular, certo? E aí, olha só. Outra dica bacana é usar títulos e subtítulos. Assim como lá no scanning, você também vai usar títulos e subtítulos aqui do texto para te ajudar a encontrar a parte onde a resposta que você procura provavelmente está. Isso vai fazer com que você economize tempo, um fator super decisivo nessas provas, como eu comentei com vocês. Daí, finalmente, preste atenção em imagens, tabelas, infográficos. São importantes na verdade, essas imagens, tabelas, infográficos são importantes em qualquer técnica de leitura, nas três. E também nas legendas deles. Se eles estão presentes em um texto, provavelmente vai ter uma ou mais perguntas sobre o seu conteúdo, certo? E aí, a questão do scanning é isso, certo? Bem simples, bem prático. Então, o skimming é uma leitura mais rápida, onde você vai ler o primeiro parágrafo, o último parágrafo, a primeira frase do primeiro parágrafo, a última frase do último parágrafo, do último parágrafo não, do primeiro parágrafo, no caso, a última frase do primeiro parágrafo. É uma coisa mais rápida, é uma coisa assim que você não vai passar muito tempo. Mas o scanning não, quando você está procurando uma informação mais específica, quando você quer entender mais o texto. Mesmo que ele peça a ideia geral do texto, você quer entender um pouco mais, você vai aplicar o scanning, que é onde você vai fazer essa varredura com seus olhos. Tipo, escaneando mesmo. E aí? Agora sim eu quero saber detalhes sobre esta questão aqui.
Aqui eu vou já procurar mais detalhes. Porque a pergunta é, quando a morte da Rainha Elizabeth II foi anunciada? Quero saber quando. Então, lá na ideia geral é um anúncio sobre a morte da Rainha Elizabeth. Aqui eu quero saber quando foi a morte. Então, a morte, quando foi? Quando foi a morte? E qual o local da sua morte? Então, vamos procurar primeiro essa aqui, o local da morte. Então, eu já vi aqui, nesta frase, a palavra morrer, no caso está morreu, e eu vi lá naquela outra atividade do skimming, então eu já venho para cá e vejo assim, morreu peacefully, que é em paz. Aí tem uma preposição aqui, que é uma preposição também de lugar. Eu tenho o nome do local, Balmoral. Então ela morreu aqui nesse local, Balmoral, certo? Tanto é que você não vai traduzir ele para o português, se você fosse traduzir, porque é o nome próprio. Então ele ficaria assim, certo? Quando a morte da Rainha Elizabeth II foi anunciada, essa é mais fácil ainda de achar. Deixei por último, mas é mais fácil. Então aqui, lá em cima, eu vou ficar prestando atenção aqui, ó, nessa data. Então eu tenho números que indicam a data. Foi publicado no dia 8 de setembro de 2022. Então foi anunciado aqui, pelo menos aqui neste texto, foi anunciado no dia 8 de setembro de 2022. Foi fácil achar, porque se trata de um texto muito pequenininho. Então, basicamente assim, que eu apliquei a minha técnica de scanning, desculpa, porque eu procurei por números, referências numéricas eu tenho aqui, e eu fui para a parte onde interessava da morte da Rainha Elizabeth. Eu procurei a palavra morte. A palavra morte aqui, na verdade, não é morte a palavra aqui é o sinônimo dela, morreu. Então, foi quando eu achei o local Balmoral, certo? E aí, let's practice. Vamos praticar o que a gente aprendeu? Tentar aplicar essas técnicas. Temos aí uma questão, que inclusive foi uma questão do Enem 2010. Daí eu olho para esse texto, daí eu já consigo ver, tanto pelo meu conhecimento de mundo, eu tenho um conhecimento prévio já sobre este texto, que é o quê? Eu conheço ele. Eu já, inclusive, ouvi ele, porque se trata de um gênero textual chamado música. É uma música, certo? Então, por ser uma música, há grandes chances de você já ter ouvido. E, provavelmente, sim, você já ouviu, certo? Aqui eu já olho assim, eu quero saber, eu já vejo que é uma música. O nome da música é Viva la Vida. Eu olho aqui embaixo, vejo Martin, aqui na minha referência, Martin C, Viva la Vida, Coldplay. Então eu vejo que é do Coldplay. Perdão, eu vejo que é do Coldplay. Ok, até agora não me ajudou em nada, mas tem essa informação aí. Mas na verdade eu fiz isso porque eu fiz aquela questão da prediction. Já olhei assim, antes de olhar para o meu enunciado. Tem gente que já gosta de olhar. Hoje esse slide está demais, está me tirando do sério. Então tem gente que gosta de olhar o enunciado mesmo, logo, sem nem passar o olho no texto. Só que aqui eu fiz a minha inferência, né? A técnica da prediction, da assumption. Né? Eu já olhei ali o título, Viva la Vida, vi assim a estrutura, o layout do texto, onde me mostra que, pelo como está escrito, pode se tratar de uma música. Vi aqui embaixo a minha referência, o nome da música, que se repete, e a pessoa que escreveu, o Martin C, e a banda que eu consigo reconhecer aqui, que é o Coldplay. Ok, então até agora não sei de nada. Então vamos lá, letras de música. Poxa, gente, tá demais, ó. Me desculpa, alunos aí, mas é porque é um problema aqui que não é meu, tá? É um problema aqui do computador. Letras de música
músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição. Eu vou até ler de novo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O enunciado. O enunciado te diz muita coisa. Presta atenção no teu enunciado. O enunciado aí é muito importante, é sério de verdade. Letras de músicas. Então, o enunciado já fala que era uma música, né? Antes mesmo de eu fazer a inferência, eu já saberia no enunciado. Abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. A gente sabe que isso existe nas músicas. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Aí a gente vai prestar atenção nessa questão de repetição. Ele falou que nas músicas acontece essa questão de repetição, né? Que são reforçados, trechos, palavras. Perdão, mais uma vez, não sou eu. E aí eu vou olhar para o meu texto. Mas antes eu vou fazer o quê? Eu vou lá nos meus enunciados, nas minhas alternativas. Costumava ter um dos seus pés e de repente se viu sem nada. Almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenham muito poder. Limpava as ruas e com o seu esforço tornou-se rei do seu povo, de seu povo. Tinha chave para todos os castelos. Nossa, tá demais hoje. Todos os castelos nos quais desejava morar. Certo? Aí eu vou para lá. Olha só, tentando aplicar a técnica de skimming aqui, qual o título do texto? A gente já viu lá, Viva la Vida, Viva a Vida. Qual o tipo de texto? A gente já viu que se trata de uma música. Quem é o autor? É o Martin C. E a banda é Coldplay. Eu sei disso porque eu conheço o Coldplay, então eu consigo dizer que é uma banda. A banda é Coldplay. Certo? Aí, olha só, no esquema eu vou ler a primeira frase, vou ler a última frase e vou identificar cognatos. Eu prestei atenção naquela questão da repetição, então eu vou ler a primeira frase. I used to rule the world. E aí, se você tem um conhecimento da palavra I used to, você sabe que essa questão do used to é a questão do costumava. E eu lembro que eu vi lá no meu texto, nas minhas alternativas, a palavra costumava. Costumava. Me chama atenção, mas pera lá, pode ser uma pegadinha, né? Que nem sempre aparecem realmente muitas coisas que estão no texto, então não significa que pode ser. Mas eu conheço essa questão do used to, que a tradução é costumava. Eu uso used to para falar sobre costumava, coisas que eu fazia antes não faço mais. Certo? Então, eu vou ler a última frase. Eu li a primeira frase, vou ler a última frase. And I discovered that my castles stand up on pillars of salt and pillars of sand. E aí, o que ele fala aí? Aí eu tenho a tradução, diz o seguinte. Eu descobri que meus castelos se erguem sobre pilares de sal e pilares de areia. É uma poesia, né? Então, assim, o que é o pilar de sal e o pilar de areia? Você consegue deixar concreto? O sal e a areia, eles caem. Então, você vai... se desfazem, né? Você vai fazer uma interpretação aí dessa poesia, porque é uma música, né? Então, não vai falar realmente ao pé da letra. Não está falando de castelo realmente de pilares de sal e de areia de verdade. Então, você vai interpretar isso de uma forma poética. Então, é algo que não está concreto. Não está concreto, não está firme, não está forte. Certo? E aí, olha só. Na questão do skimming, eu vou fazer a leitura do enunciado, que eu já fiz, e sublinhar as palavras-chave. Então, assim, eu prestei bastante atenção na questão do quê? Da repetição. Já comentei com vocês isso, da repetição de trechos ou palavras. E aí eu vou lá no meu texto de novo e eu vou ver essa questão se há alguma repetição. E aí eu já, na verdade, já tinha percebido isso, mas eu estou indo aos poucos. Você não vai passar todo esse tempo, é porque aqui eu tô fazendo isso de propósito.
Então, olha só, eu vou nessa questão da repetição. E eu percebo aqui, ó, que foi repetido demais essa questão do I used to. I used to. Foi repetido aí 2 vezes. E a música não tá inteira, né? Ainda tem mais parte da música. Então, I used to foi repetido 2 vezes, que aí eu costumava. Aí eu tenho a palavra the world, o mundo. E para quem conhece to rule, então vai ficar mais fácil ainda para traduzir. Então eu costumava dominar o mundo. I used to roll the dice. Eu costumava rolar os dados. Que obviamente não está falando em rolar dado, a pessoa pegar um dado e rolar. Então você imagina assim, tem a ver com o quê? Pode ter a ver com a pessoa, ela está à frente de alguma coisa, decidir algo. Então, assim, vou interpretar desta forma, posso interpretar dessa forma, e eu sei disso porque eu também já fiz a leitura, então eu tenho essa situação. E aí lá no final, eu tenho, nesse meu último parágrafo, eu tenho a seguinte situação. One minute I held the key. Next, the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand up of pillars of salt and pillars of sand. E aí matou mais ainda a minha situação, porque olha só, eu tenho essa frase que diz o seguinte: 1 minuto eu segurava a chave. Eu segurei a chave. Em seguida, as paredes foram fechadas. Então, você vai interpretar isso de forma poética. Você sabe que tem a ver com parede que está se fechando. Então, assim, alguma coisa está se fechando na parede, então se trata de quê? De que as oportunidades estão indo embora. E descobri que meus castelos se erguem sobre pilares de sal e pilares de areia. Então, essa mensagem aqui, juntamente com essa e com essa, de todas as alternativas, eu nem ia dar resposta agora, mas aí acabou dando sozinho. Enfim, costumava ter um mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. É a única alternativa que realmente compete aqui. Porque é só, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. A gente vai ver a palavra rei aqui, só que não está dizendo nada sobre almejar. Now the old king is dead. Agora o velho rei está morto. Long live the king. Vida longa ao rei. Não quer dizer nada disso. Causa pouco temor aos seus inimigos, embora tenha muito poder. Aqui ele fala sobre medo. Só que ele fala o seguinte: eu costumava rolar os dados, sentir o medo nos olhos dos meus inimigos. Isso ele costumava ter. Não tem mais. Certo? E não era pouco temor. Né? Ele sentia muito o medo nos olhos dos inimigos dele. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei do seu povo. Aqui ele fala sobre limpar aonde? Ele fala sweep the streets, só que eu não sei se... Aqui, sweep the streets I used to on. Inclusive, a palavra used, ela aparece aqui de novo, used to. Acabei não vendo aqui, tá? Aparece 3 vezes para você ver essa repetição, certo? Então, ele varria as ruas que ele costumava ser o dono, certo? Então, esse varrer as ruas, na verdade, não é o que a gente está procurando, né? Não é a questão da repetição. Então, é bem claro aqui pela questão da repetição. Tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Ele fala sobre chave aqui, mas ele fala sobre segurar a chave. E os castelos que ele fala não tem a ver com essa questão do castelo que ele desejava morar. E de qualquer forma, o enunciado do texto já te fala que você tem que prestar atenção na repetição. Então, a repetição do I used to aqui, used to aqui, used to aqui, que significa o quê? Costumava. Então, a ideia de costumava ter um mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Aqui você tem essa ideia juntamente com o final do texto, quando ele fala sobre isso aqui. Beleza? Então, essa seria a resposta. Fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Peço perdão pela questão do slide.
Foi erro técnico, não foi erro da professora. And that's it. Bye bye.